Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Deus contra a Lógica. O título é Deus contra a Lógica. Lembrando você mais uma vez, se você é inscrito, deixa o seu likezinho, deixa o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva, evangelize, use esse canal para evangelizar. Dito isso, o tema está em Isaías 55:8, que diz assim, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Deus dizendo que o que ele pensa não é o que a gente pensa, e o que ele quer pra gente não é o que a gente quer. Primeira coisa, irmãos, o título é Deus contra a Lógica. Deus contra a lógica. O que é lógica? Lógica, irmãos, é a ciência, vamos colocar assim, que estuda as coisas formais, as coisas que existem regras, que são do jeito correto, que sabemos como vai acontecer, a razão daquilo. Isso aí, lógica, tem a ver com o quê? Uma explicação. Aconteceu isso, e a explicação é lógica para ter acontecido isso. Tem a ver com como você provar alguma coisa, justificar, ter coerência. Isso dá para explicar, tem como mostrar como foi feito. É isso que fala aqui, ó. Lógica tem a ver com nexo, tem a ver com ordem normal. Das palavras que eu separei aqui, lógica eu acho que encaixa melhor com explicação, coerência e ordem normal, para ficar fácil de entender. Mas se você ver a Bíblia, não, você lê a Bíblia, você vai ver que Deus age inversamente à lógica dos homens. O homem pensa de um jeito, Deus age de outro. Pela lógica, irmãos, quem ganharia uma batalha entre um gigante de quase 3 metros de altura, armado, experiente, adulto, forte, né, contra um garoto? Um jovenzinho, né, que estava meio que desarmado, tinha uma pedra, enquanto o outro estava armado até os dentes, né, com escudo, com lança, com proteção. O jovenzinho está com uma pedrinha. Ele é uma pessoa inexperiente, porque ele era um pastor de ovelhas, é uma pessoa pequena, delicada e até fraco, né? Você vê, ele era fraco perante o gigante, né? Quem que levou essa batalha? Foi Davi. Davi ganhou, né? E isso é contra a lógica humana, não tinha como acontecer, porque Deus, ele age inversamente à lógica humana. 2 Coríntios 12:9, Deus disse para Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Davi era fraco. Paulo era fraco, e Deus disse, meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, o mundo que a gente vive hoje não gosta de gente fraca, não gosta de gente feia, não gosta de gente diferente. O mundo não gosta de gente fraca. Se você olhar Hitler, né, matou mais de 6 milhões de judeus, porque ele se achava uma raça superior, uma raça pura, uma raça forte. Só que com Deus, irmãos, tudo é o contrário. Deus fala assim, ó, você quer subir? Então você tem que descer. Você quer ser grande? Então você diminua. Você quer ser exaltado? Então você primeiro se humilhe. Deus diz, na verdade, irmãos, que os mansos herdarão a terra, né, prometida. Os mansos, as pessoas mansas. Deus não fala que os guerreiros, os bravos, os fortes. Ao contrário, os mansos que vão herdar. Uma guerra normal, quanto mais soldados, quanto mais armas, mais possibilidades de vencer. Mas Deus deu uma guerra contra milhares de pessoas para um homem com apenas 300 soldados. 300 homens, muitos nem eram soldados. Na lógica do mundo, irmãos, se você olhar a felicidade para as pessoas, está onde? Está no dinheiro, está no prazer, né? Tem eliminar o choro. Hoje as pessoas não podem mais chorar. E ao contrário, a lógica de Deus, em Mateus 5:4, fala assim, ó, felizes os que choram, porque esses serão consolados. Enquanto o mundo não pode chorar, você tem que pensar em dinheiro e poder, não, Deus fala assim, não, pode chorar, porque o que chora vai ser consolado e vai ser feliz. A lógica humana, irmão, se você pensar, fala assim, ó, quanto mais você tem, melhor. Quanto mais você pega para você, melhor. Quanto mais você ajuda tesouro, melhor. Mas a lógica de Deus é o contrário. Ele fala assim, melhor é dar. Melhor é dar. Não precisa ter tudo para você, vamos dividir. É melhor dar do que receber, né? E outra coisa, né, se você olhar a Bíblia, né, ela fala algumas coisas assim, diferentes do normal. O normal hoje é assim, quem chega primeiro é primeiro. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer competição, em qualquer coisa que quem chega primeiro é primeiro, não tem o que contestar. Mas Deus é diferente, porque Deus fala assim, ó, os últimos, né, comigo, os últimos serão os primeiros. Se você olhar a palavra de Deus, a Bíblia, o conhecimento, a sabedoria, ela é vista para os homens como loucura, porque a Bíblia diz que Deus escondeu o conhecimento dessas pessoas que se acham muito inteligentes e deu a nós.
Deus escondeu esse conhecimento dessas pessoas e deu a nós. Ele revelou aos pequenos, revelou aos humildes. O próprio Jesus falou em Lucas 10, 21, Pai, graças te dou porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Irmãos, é lógico um homem de 70 quilos, 80 quilos, sei lá, andar sobre as águas igual Pedro andou? Não, isso não tem lógica, isso não tem coerência, mas com Deus tem. A lógica humana, a lógica diz que o homem é uma pessoa rica, de sucesso, que tem posses, que viaja para lá e para cá, que tem bens, é uma pessoa feliz. Mas se você olhar a taxa de suicídio, existe um alto índice de pessoas que são milionárias, que têm muito dinheiro, de alto poder aquisitivo, estão se matando. Se você pegar Marcos 8,36, assim, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não adianta ser rico, isso aquilo, e não consegue nem se salvar. O último exemplo aqui, irmão, sobre isso, sobre lógica, está lá na Bíblia, no Novo Testamento, quando Judas morre. Judas morre e os discípulos precisam escolher um outro para ficar no lugar dele. E aí eles começam a pensar como vão escolher, e eles acabam orando. Eles oram e lançam sortes. Sortes que a Bíblia fala é como se fosse dados, né? Fosse um jogo, fosse uns palitinhos assim, para ver que nome ia sair. E quando jogaram sortes, o nome que saiu foi Matias. Irmãos, Matias nunca tinha aparecido na Bíblia antes. Quer dizer, Deus tirou uma pessoa que ninguém esperava para pôr ele como um novo apóstolo, né? E depois disso, irmãos, Deus levanta quem? Deus levanta Tiago, que é irmão de Jesus. Tiago, irmãos, ele foi pastor e depois ele ainda foi chefe dos apóstolos. E olha que interessante, Tiago nem acreditava em Jesus. Ele era irmão dele, ele não acreditava nele antes da ressurreição. Mas é isso que Deus escolheu, é uma coisa que não era lógica. Lógica é pegar uma pessoa que está no meio, que viu tudo, que acreditava. Não, ele foi buscar uma pessoa justamente que não acreditava. Ah, você tirou isso da onde, pastor? Tirei da Bíblia. João 7,5 fala assim, ó, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele, nem mesmo os irmãos que foram criados acreditavam que Jesus era o Messias. Para finalizar a mensagem, irmãos, Mateus 19, 26, Mateus 19, 26, o próprio Jesus falou assim, ó, para o homem é impossível. Por que eu peguei esse versículo? Porque algumas coisas, não é lógico que isso aconteça. Isso é impossível, não tem coerência, não tem nexo. Mas Jesus falou assim, ó, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são impossíveis. Então, irmão, creia que para Deus tudo é possível. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra, por esses momentos. Pedimos que tu venha aumentar nossa fé, Senhor, para crer no impossível, porque tu és o Deus do impossível e todas as coisas, Senhor, tu podes fazer. Abençoa todos que tu deu essa mensagem que eu te peço em nome de Jesus. Mais uma vez, irmãos, peço para você se inscrever no canal, divulgar e ativar o sininho para poder evangelizar com essa mensagem, com esse canal. Que Deus abençoe você e sua família, Deus abençoe o Brasil. Até a próxima, se Jesus não voltar até lá.